Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, para juntos compartilharmos da palavra do Senhor, para juntos compartilharmos das bênçãos do nosso Deus. Queridos, hoje aqui eu quero falar com vocês aqui, nesse dia de hoje, a respeito de viver. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Amados, muitas das vezes nós falamos de prosperidade, nós falamos de bênçãos, nós falamos de milagres, falamos de tantas coisas que Deus tem poder de fazer, mas você sabe o que tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas não têm tomado posse daquilo que Deus tem para nós. Muitas das vezes você não tem tomado posse daquilo que Deus já deixou para você. Queridos, nós sabemos que a palavra prosperidade significa ausência de necessidade. Mas o profeta Isaías, ele disse assim: olha, comereis o melhor dessa terra. Ele estava falando aqui dessa terra. Ele estava falando do mundo em que vivemos, que nós desfrutaríamos do melhor dessa terra. Queridos, o que eu quero dizer para você nesse dia de hoje? Você serve a Deus, sim. Você louva a Deus, sim. Você, muitas das vezes, faz a obra de Deus, sim. Mas também você tem uma vida. Você não pode se isolar. Você não pode, se esconder. Você tem que viver. Você tem que trabalhar. Você tem que ter uma vida social. Você tem que se relacionar, você tem que ter amigos, você tem que ter pessoas que você possa confiar, que você possa conversar, que você possa se relacionar. O próprio Jesus, quando ele veio a essa terra, ele se relacionava com as pessoas. Tanto é que Jesus, ele foi convidado para uma festa de casamento, lá nas bodas de Canaã da Galileia. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava ali na festa, ele como filho de Deus, mas ele entendia que ele podia se relacionar, mas ele não podia se misturar. Tem uma diferença. Nós podemos sim ir em festas, nós podemos se divertir, mas tudo com limite. Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E aquilo que não convém para nós, nós temos que jogar fora. Nós temos que se afastar. Nós temos que deixar de lado. É aquilo que Jesus fez. Jesus estava na festa, mas ele não se misturava com a bebedeira do povo. Ele não se misturava com as coisas mundanas. E nós, como servos do Senhor, nós temos que entender isso, nós temos que saber disso, e nós temos que praticar isso. Podemos sim conviver com as pessoas, podemos sim ir em festas, podemos ir sim em bons restaurantes,
Podemos frequentar lugares que todo mundo frequenta. Por que não? Jesus estava ali no meio da bebedeira, no meio do povo que estava se alegrando, porque o povo, bebia vinho para se alegrar. Olha o que a Bíblia diz, que de repente o vinho da festa acabou. E o povo ficou triste. O povo ficou triste. Mas viram que Jesus estava ali. Eles viram que Jesus estava ali, que Jesus podia fazer alguma coisa. E nós já sabemos da história. Jesus transformou a água em vinho. E foi o melhor vinho. O que eu quero dizer para você, querido? Aonde você chegar, aonde você for, você que tem que fazer a diferença. Você que tem que mudar a atmosfera do lugar. Não é o lugar mudar você. Igual o peixe que nada em alto mar. O peixe que está no mar salgado. Quando você pesca ele não tem gosto de sal, porque ele não se mistura. Nós, como servos do Senhor, nós podemos estar até em alto mar. Mar salgado, mas não se misturar. Podemos sim viver, podemos sim divertir, podemos sim desfrutar do melhor dessa terra. Por que não? A Bíblia não proíbe você ser feliz. A Bíblia não proíbe você se relacionar. A Bíblia não proíbe você amar. A Bíblia não proíbe você. Não proíbe. A Bíblia não proíbe essas coisas. A Bíblia, ela nos alerta para fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Nós não podemos deixar-se influenciar pelas pessoas. Queridos, isso é prosperidade, viver bem, ter alegria, saúde, ter paz. Nós temos que viver bem. Nós temos que ser diferentes. E a diferença, queridos, para as pessoas verem a diferença, aonde a gente for, a gente tem que ser diferente. A Bíblia diz que Jesus estava sim na festa, mas ele estava retirado ali da festa, no seu cantinho. Mas Jesus estava ali presente. O que eu quero dizer, queridos? Que aonde a gente for, aonde a gente estiver, Jesus, ele tem que estar presente conosco. Jesus, ele tem que estar conosco. Porque é ele que nos ajuda. É ele que nos guia, é ele que nos sustenta. E nós temos que entender isso, queridos. Viva assim. Seja feliz. Ame. Seja amado. Relacione. Trabalhe. Ganhe o seu dinheiro. Compre sua casa. Compre seu carro. A Bíblia não proíbe isso. Mas faça segundo a palavra de Deus. Porque quando nós estamos voltados para a palavra de Deus, nada nos desvia. Nada tira a gente do propósito. Eu não tenho nada contra as pessoas que buscam riqueza, que buscam, viver bem. A Bíblia também não proíbe isso. Mas a riqueza não pode te desviar de Deus. Os bens materiais não podem te desviar de Deus. Sim, prospere. Seja uma pessoa próspera, seja uma pessoa abençoada. Tenha o seu dinheiro, tenha o seu carro, viaje, vá na praia, curta. Mas não se desvie do propósito de Deus. Não se desvie das coisas de Deus. Não deixe que as coisas do mundo te tirem da presença de Deus.
Queridos, eu tenho o costume de dizer, isso é uma realidade, é um fato e é bíblico. Que Deus muitas das vezes não prospera a pessoa porque Ele conhece o coração da pessoa. Ele sabe que se aquela pessoa enriquecer, se aquela pessoa adquirir bens, se aquela pessoa adquirir poder, ela vai se desviar dos caminhos do Senhor. Não estou aqui para julgar ninguém, mas isso é uma realidade. Isso é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade. Que infelizmente, queridos, tem pessoas que quando está com dinheiro na mão, que quando está com poder na mão, ela se transforma, ela muda. É verdade. Esquece dos princípios de Deus, esquece das coisas de Deus. Queridos, eu falo por experiência própria. Pessoas muitas das vezes vêm até mim, pede para orar, para receber tal bênção, faz até promessas. Recebe a bênção, recebe, aquilo que está buscando e não cumpre o que prometeu. Não cumpre. Infelizmente, queridos, as pessoas são assim. Infelizmente, queridos, o ser humano é assim. Ser humano. Não estou generalizando, mas 90%, queridos. 90% das pessoas são assim. Quando ela está precisando, é humilde. Depois que não precisa mais, cresce o tupete, fica grande, soberbo. E Deus abomina o soberbo. Deus abomina aquilo que é soberbo. Tanto é que nós vemos o que aconteceu com Lúcifer. A soberba subiu, a prepotência subiu e foi atirado do céu abaixo. Então, queridos, o que eu quero te dizer nesse dia de hoje: viva a sua vida, viva bem, faça boas escolhas. Faça boas escolhas, escolhas guiadas por Deus. Porque a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Então, queridos, quando nós fazermos as nossas escolhas, quando nós tomarmos as nossas decisões, seja guiado pela palavra, seja guiado pelo Espírito Santo. E quando você tomar decisões, quer onde seja, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, ou numa festa, aonde quer que você estiver, tome as decisões guiadas por Deus. E deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Deixa o Espírito Santo te conduzir. E que você continue sendo essa pessoa abençoada. Que você continue sendo esse servo de Deus. Humilde. Humilde. Sinal de humildade, queridos, não é sinal de pobreza. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas são humildes. Ser humilde é respeitar as pessoas, é amar as pessoas, aceitar as pessoas do jeito que são. É isso, queridos, que você possa refletir nisso, que você possa pensar nisso. E tenha certeza de uma coisa: desfrute o melhor dessa terra, coma o melhor dessa terra, vista o melhor dessa terra, usufrua o melhor dessa terra. E tenha certeza que Deus, Ele vai te conduzir em tudo que você fizer. Mas é preciso você deixar Deus te conduzir. É preciso você deixar Deus te guiar. E que Deus te abençoe. E que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a sua vida. E saiba de uma coisa, queridos: não mude o que você é quando você receber as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus, um forte abraço. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.
Aleluias.